Bom dia, meu nome é Maria Luísa e hoje eu vou falar sobre o governo de Collor e Itamar Franco, Mas antes eu vou falar sobre a sucessão presidencial. Em 1989, coroando o processo de transição democrática, ocorreu uma eleição direta para a presidência da República, a primeira, em 29 anos. E foi, a eleição teria 2 turnos, caso nenhum dos candidatos obtivesse a maioria absoluta dos votos do primeiro turno. E no segundo turno só vão 2 candidatos. O primeiro turno, foi marcado por uma grande quantidade de candidatos. E nele participaram figuras tradicionais da vida política nacional. O deputado Ulisses Guimarães, presidente histórico da PMDB, e também o principal líder das oposições da ditadura civil-militar. O ex-governador do Rio de Janeiro, Leonel Brizola, Fernando Collor, pelo líder metalúrgico, como falava, e Lula, passando até pelo apresentador de TV empresário Silvio Santos, mas acabou tendo sua candidatura impugnada, E com isso, aqui, outra imagem. E no segundo turno, foi caracterizado por uma forte polarização ideológica. Collor, ele se apresentava como um candidato moderno, que ele falou que acabaria com a corrupção do Brasil, como ele falava ter feito no governo de Alagoas. Ele falou que prometia conduzir o Brasil ao desenvolvimento, vamos falar assim, afirmando virtudes de pensamentos liberais. O candidato queria se mostrar como um político jovem, moderno, arrojado e que projetava o Brasil para um futuro. Ele fazia isso, ele queria se mostrar que ele era desenvolvido, que ele era jovem, que ele iria acabar com a corrupção no Brasil. Não foi isso que aconteceu. O Collor tinha um domínio de linguagem televisiva muito grande. Então, ele conseguiu passar para o país a ideia de que Lula representava uma ameaça para o capitalismo brasileiro. Ele buscava identificar o programa de seu adversário como algo decadente e retrógrado. Então, ele conseguiu muitos eleitores, assim, quando ele na televisão falava que o Lula não queria, o capitalismo no Brasil. E com isso, o Lula apresentava como candidato dos trabalhadores e das classes mais baixas. Ele é apoiado por setores da esquerda. Ele conseguia encher as praças públicas com suas bandeiras vermelhas e suas promessas de mudanças do país em comícios gigantescos. Mas o Collor tinha uma grande rede jornalística como apoio. Então, ele venceu o Collor, E com isso, a gente vai para o governo Collor, Que ele disputou a presidência, a presidência do partido PRN. Ele formou um ministério de pessoas poucos conhecidas do público, Então, assim, o governo dele eram pessoas que não eram muito conhecidas pelo público. E com isso, foi por seus amigos de Maceió. E com isso, eles foram chamados pelas pessoas de República de Alagoas. E o Collor, ele utilizava muito a imagem de presidente atleta. Então, o Collor atraiu a imprensa televisiva posando de uniforme de campanha na selva amazônica, no safári do Pantanal. Piloto de aviação militar do lado de uma caça do brasileiro. E na campanha eleitoral, Collor denunciou aos eleitores que Lula, se ele fosse eleito, ele confiscaria as cadernetas de poupança do povo. E essa denúncia aumentou muito. Então, isso foi também uma das coisas dele ser eleito, vamos dizer assim. Eu também vou falar sobre o plano de Collor, que foi o único tiro que mataria o tigre da inflação. Ele constituiu um bloqueio de 85 bilhões de dólares de poupadores e na troca da moeda de cruzado se tornou cruzeiro. Os depositantes só poderiam retirar do banco 50 mil cruzeiros, no máximo. No máximo, eles só iam tirar 50 mil cruzeiros. Mais do que isso, não podia. E o restante seria devolvido depois de 18 meses em 12 parcelas mensais. Aí já começou o negócio a ficar um pouco, feio. E o plano mudou a vida das pessoas de uma forma negativa, de uma forma inesperada. Na medida que impedia
a realização de projetos especiais, como uma compra de uma casa própria. Porque você não vai conseguir comprar uma casa própria com 50 mil cruzeiros. Casamento, nem se fale. Viagem, né? Não conseguia. Uma troca de carro, uma cirurgia de emergência. Então, assim, foi de uma forma negativa. E tudo estava impossibilitando diante do confisco, né, do dinheiro. Recebeu um primeiro momento de apoio de parte da população, que esperada, né, que a medida tivesse a inflação. Então, por aí, começando, já foi bem negativo, né? Também teve o chamado choque heterodoxo, né, de curta eficácia. A inflação, que era de 82%, desceu para 7% e subiu 7% em maio, vamos dizer assim. E subiu pouquíssimo, 18% em dezembro, né? E ele não satisfeito, fez o Plano Collor 2, que dessa vez ele simplesmente congelou preços e salários se a inflação fosse controlada. E nisso, né, aqui já mostrando, gente, isso foi o fracasso do governo da sua luta contra o dragão inflacionário, vamos dizer assim. Realizando o outro plano da sua cartilha econômica, que era a implantação das políticas liberais insensatas pelo governo de Washington, o chamado neoliberalismo no processo, ele falava que a promessa era levar o Brasil no primeiro mundo, que esses planos, o primeiro plano e o segundo plano, ia levar o país para o primeiro mundo, sendo que não foi isso que aconteceu. Isso foi em jornais, o Collor bloqueando o governo das pessoas, e isso foi de uma forma muito negativa. Isso cada vez mais levava as pessoas, né? As pessoas não podiam fazer nada, porque a partir do momento que você congela salários, que você antes, no primeiro, só podia pegar 50 mil de cruzeiros, as pessoas não podiam fazer nada. Até uma emergência, até para a sua saúde foi ruim. Então, teve várias notícias de jornais. Abertura de mercado, né? A abertura econômica comercial, como pensada pelos economistas, né, do governo Collor, fracassou. E o Brasil estava cada vez mais... o Brasil estava dependente de especuladores internacionais. Collor, que se propôs ser o artifício no Brasil, na entrada desse novo projeto político econômico e social também, facilitou as importações de produtos, mas nem sempre eles representavam alta qualidade e modernização, né, para a abertura. E com isso tem até um exemplo aqui, né, que que se chama Lada, né, que é um carro que foi o modelo mais vendido de carros russos no Brasil. E foi um exemplo, né, os carros russos que se diferenciavam de carroças brasileiras. Collor também promoveu o confisco de poupanças, né, que isso aí desabou tudo, porque é poupança, é o salário das pessoas que foram congelados. Aí não tem como, né? E teve o impeachment, que Collor modelou uma imagem de modernidade para o seu governo, que realmente chegou a atrair setores que haviam se oposto a ele na campanha, que foi, no caso, uma parcela do PSDB. Sendo que essa imagem de modernidade que ele fazia, ele queria personificar a modernização do país, mas não estava funcionando. Porque, gente, o Brasil foi a decadência, vamos dizer assim. E as pessoas foram na rua fazer o impeachment dele, porque, vamos dar um exemplo, a revista Veja teve até o testemunho do próprio irmão do presidente para investigar o Congresso. E com isso, cada vez mais você pesquisando mais, a corrupção estava evidente. Iniciou a campanha pelo impeachment, né? Logo, a campanha ganhou as ruas, como na imagem, quando entraram... Aí teve ação de caras pintadas. Estudantes liberados pela União Nacional, né, dos Estudantes, e pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, que organizaram passeatas que eles ficavam de rostos pintados, com a bandeira fora Collor, fora Collor. Com isso, Fernando Collor, em 29 de dezembro, que foi antes do início do julgamento dele, ele simplesmente renunciou. Ele renunciou, pouquíssimas horas antes, né, para não enfrentar o julgamento, sendo que o processo, mesmo assim, ele falando que ia renunciar,
teve continuidade e ele foi condenado por diversas medidas judiciais de seus advogados no Supremo Tribunal Federal para tentar anular o julgamento do Senado. E essas falhas tentativas, Fernando Collor entrou para a história do Brasil como o primeiro presidente a sofrer o impeachment. Não tinha como ele não sofrer o impeachment. Porque antes disso, antes de você falar do impeachment, senadores votam, né? A Câmara dos Deputados, não senadores, mas a Câmara dos Deputados votam. E contra só teve 38 contra e 441 votos a favor. Então não tinha como o Collor não ter tido o impeachment dele. A outra coisa que eu vou falar, né, que é o governo de Itamar Franco, né, que é um assunto menor. Itamar Franco assumiu a presidência da República no mesmo dia após a renúncia de Fernando Collor, né. Os eleitores deviam decidir entre a monarquia e a república, entre o presidencialismo e o parlamentarismo. E, obviamente, não trouxe surpresa para ninguém, o presidencialismo ganhou, né. Outro fator, né, que marcou negativamente, né, esse período de 1993 foi a morte, né, de Ulisses Guimarães. Foi um desastre de helicóptero que foi muito comentado, né, e foi um dos políticos que falavam que foram mais importantes do Brasil. E a iniciativa durante o governo de Itamar Franco, né, vamos ressaltar essa importância, que ele lançou a mais importante campanha cidadã da história recente do Brasil, né? A ação da cidadania contra a fome, a miséria e pela vida. Porque a miséria foi alcançada de níveis alarmantes, né? Indicava 32 milhões de brasileiros abaixo do nível da pobreza. E com isso, Betinho convidava todos os brasileiros a fazerem a sua parte. Milhares de comitês se formaram e uma grande corrente de solidariedade tomou conta do Brasil. Agora eu vou falar sobre o que foi o Plano Real, né? O Itamar projetava uma imagem de homem simples e honesto de uma forma política nacionalista, né? Atenuou o programa de abertura e privatização da economia. Mas ele foi se revelando aos poucos que ele tinha um temperamento muito difícil, né? Alguns ministros não se ajustaram nesse jeito de ser, né, do Itamar Franco, e alguns ministros foram saindo. O ministro da Fazenda, diversos ministros foram tirados de seus postos pelo presidente algum tempo depois de terem sido indicados, né? Porque, como ele tinha um temperamento difícil, ele era uma pessoa muito difícil de lidar. E muita gente foi saindo, ele também tirou muita gente, né? E o governo Itamar Franco mostrava-se ineficaz no combate da inflação galopante que assolava o Brasil. E diferente dos planos anteriores, que visavam domar a inflação com choques heterodoxos, né, que eu falei, como o congelamento de preços, o Plano Real partia de uma lógica diferente. Logo, a inflação não cairia de forma rápida, como nas vezes anteriores, mas de uma forma, né, gradualmente. O programa de ação imediato foi um conjunto de medidas econômicas, né, que organizou o país para o lançamento do Plano Real um ano depois. Mas para aprovar as medidas necessárias do plano, foram várias coisas acontecendo. O plano não foi assim, nossa, tivemos um plano como antes. Tivemos um plano, agora vamos botar para agir. Não, teve várias coisas antes disso. O plano da ação imediata tomou medidas bastante austeras. Vou falar uma: a privatização de grandes estatais para gerar reservas de capital. Vou falar duas. Recuperação da receita da União por meio ao combate à invasão fiscal, inclusive das grandes empresas. Então teve fases, né? A segunda fase do plano foi a criação da URV, né, que converteu contratos e salários. A ideal central era a troca da moeda podre, né? No caso, o cruzado novo por uma moeda flutuante. E, finalmente, em 1994, foi editada a medida provisória que implantou o real, né? Estava completo o lançamento do plano. A base deste era manter sob o controle as políticas cambial e monetária.
Então, assim, as relações comerciais bilaterais do Brasil com as demais nações, além de controlar também a superativity, né, do balanço comercial. Então, para esse plano ter a medida, o plano real, foi em 1994, né? E por apresentar características heterodoxas e não seguir à risca a cartilha no momento, o plano real foi visto com desconfiança, né, por mecanismos internacionais, como o próprio FMI. No entanto, esse plano foi muito sucedido, né? Com o desenvolvimento do plano real foi se verificando uma estabilização da economia, né? Cresceu também o prestígio do seu ministro da Fazenda, que conseguiu o que prometeu, né? Uma redução da inflação sem choques e nem congelamentos. Itamar Franco, quando ele encerrando seu governo no auge da sua popularidade, ele tentou transferir, né, suas ideias para o Fernando Henrique Cardoso, que foi indicado pelo seu partido do PSDB. Né? Então, essa é uma imagem, esse foi o meu trabalho, né, sobre isso. Eu tentei resumir, mas esse é um assunto muito grande. Então, obrigada, tchau, tchau, bom dia.